Vamos viajar hoje na palavra do Senhor, lá em Salmo 136. Graças a Deus. Quando alguém te pergunta alguma coisa, e aí, você vai bem? Tá tudo bem na sua vida? Tá tudo bem hoje? Como foi o seu dia? O que você responde? Graças a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes a gente esquece um pouco desse significado de agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa vida. O que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Vamos nessa viagem na palavra do Senhor hoje, no Salmo 136, que é um salmo de agradecimento, de dar graças. Aqui na minha Bíblia diz a misericórdia de Deus, o título dessa mensagem, desse salmo, desse cântico ao Senhor. É muito importante termos em mente que devemos agradecer a Deus nos momentos bons e também nos momentos ruins, porque é Ele que possibilita tudo que acontece na nossa vida. Ele permite que as coisas ruins também aconteçam na nossa vida, para que aconteça aquilo de criar aquela casca para a gente conseguir passar pelos desafios, pegar amadurecer, pegar experiência e conseguir passar por tudo que a gente tem que passar aí na nossa vida. E isso nós temos que entender e agradecer a Deus verdadeiramente. Nós lembramos às vezes de agradecer a Deus somente em momentos bons. Graças a Deus que eu tenho uma casa, graças a Deus que eu tenho um emprego, mas graças a Deus também que aquilo de ruim aconteceu na minha vida, porque através daquilo de ruim que aconteceu na minha vida, eu consigo estar superando hoje os obstáculos que acontecem um pouco piores ali. Deus não dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar, e é isso que a gente tem que entender. O Salmo 136, depois você pega lá na sua Bíblia, tem alguns ensinamentos para dar pra gente. Na minha Bíblia diz assim, ó, no início: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Outras versões diz: celebrai ao Senhor, porque Ele é bom. Celebrai tudo o que acontece na sua vida, simplesmente porque Ele é bom. E essas lições que a gente vai estar vendo aqui, inicia lá do verso 1 ao verso 3. Do verso 1 ao verso 3 é um chamado à graça. Ele chama a gente a agradecer a Deus por tudo, simplesmente pela sua misericórdia, simplesmente porque Ele é Deus, o Criador de tudo. Do verso 4 ao verso 9, ele mostra o Criador do universo, ao único, não há outro Deus. No verso 2 diz que ele é Deus dos deuses. Na época existiam vários deuses, vários ídolos, Deus Sol, Deus Lua. Então ele mostra aqui pra gente, do verso 4 ao verso 9, que ele é quem fez o sol, ele é quem fez a lua, ele é quem fez as estrelas, ele fez a terra, ele fez os mares. Não existe outros deuses maior que o nosso Deus. Não existe Deus nenhum que possa ser maior do que ele. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Não que exista outros deuses, mas que na época ali esse salmo serve para mostrar que não há outra coisa que você possa adorar senão a Deus. Aí do verso 10 ao verso 20 ele mostra o passado daquele povo saindo do Egito, o que ele fez com o povo egípcio, com as pragas. Ele mostra ali as pragas, aquele que matou o primogênito do Egito, e vai contando ali. Do verso 10 ao verso 20 ele conta a história, o passado desse povo. Ele mostra o passado, o que Deus fez no passado desse povo. E aí o verso 21 e o verso 22, ele mostra o legado, e deu a terra deles em herança. Ele deu uma herança, ele deixou um legado para esse povo. Em Isaías diz assim, ó, Isaías 54:13: assim todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Em Mateus 28:18-20, que está lá no finalzinho, ele mostra ali que Jesus vai estar com a gente pro resto da nossa vida, para a eternidade. E ele mostra algumas características ali de ser discípulo. E esse é o nosso legado, é ser um discípulo de Jesus, é ser como Jesus, é ser um cristão. E como que a gente pode ser um discípulo para estar vivendo esse legado, essa herança que Jesus deixou pra gente? Com as características de discípulos, que são seguir, né? A gente vai seguir, se a gente pegar lá
se você pegar depois lá, eu vou pôr aí para você, mas se você pegar depois lá, em Mateus 18:20, vai falar lá, façam discípulos. Essa é a parte que a gente precisa seguir a Jesus, ser como ele, fazer discípulos de Cristo, batizando-os, quer dizer, servindo, né? Fazendo as obras de Cristo e aprendendo e ensinando-os, que diz lá, que é aprender. A gente ensina, a gente aprende todos juntos. Então as características que a gente precisa ter para resgatar essa herança, para estar vivendo esse legado, é servir, seguir e aprender. Essas são as 3 características que o discípulo tem que ter para você conseguir, que você tem que ter como discípulo para você resgatar essa herança que fala aqui no verso 21 e 22. E aí no verso lá, e aí do verso 23 ao 25, fala que ele é o redentor do nosso presente e sustenta toda a nossa vida. Pode estar acontecendo o que for na sua vida, você pode estar aí desempregado, você pode aí estar aí passando por necessidades, mas quando você estiver aí um pouco triste, pensando que Deus não está olhando para você, pensa lê esse salmo e vai lá no verso 23 ao 25 que você vai ver que ele sustenta a sua vida. Pode estar acontecendo o que for, mas você está vivo, você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem os seus pais, você tem a sua casa, você tem tudo, porque ele sustenta a sua vida. Tem gente passando por coisas muito piores que você, porque ele sustenta a sua vida. E também ele está sustentando a sua vida hoje para que você tenha essa bagagem para que o seu futuro seja ainda melhor. No verso 26, ele chama-nos novamente para agradecer a Deus e transformar essa gratidão em obras, transformar essa gratidão em sementes plantadas no coração desse povo que necessita aí de Deus. E é isso que a gente precisa fazer, levar essa gratidão, atualizar essa gratidão para os dias de hoje. Por isso que além de analisar esse verso 136, esse Salmo 136 e refletir sobre ele, traz ele para a sua vida. Então, desde lá no início do Salmo, ele nos chama salmodiar. O que é salmodiar? É celebrar com cânticos o Salmo, é recitar esse Salmo, não é simplesmente ler, é você refletir nesse Salmo através de cânticos. Não é só você ler ele ali, é transportar esse Salmo para a sua vida, é parafrasear esse Salmo para a sua vida através de uma celebração, de recitar esse salmo. Então quando você for aí na sua casa agora assistindo esse vídeo, transporte esse salmo para sua vida, parafraseie esse salmo para sua vida. Assim, ó, no início diz assim, ó, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia não é a minha, não é a sua, é a de Jesus, é a misericórdia de Deus que dura para sempre na nossa vida. E é isso que a gente tem que transportar na nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Por isso que quando você parafraseia, quando você joga a sua vida para o Salmo, é um pouco mais profundo. E você consegue entender realmente a graça de Deus, agradecer ao Deus de todo o coração. Aqui no Salmo você pode ver que ele fala do poder de Deus, do Deus Criador, que é maior que tudo. E aí no verso 10 ele começa a falar do passado desse povo. Por que não jogar o seu passado através desse Salmo? E depois ele vai vindo e fala do presente, que ele é o sustentador do seu presente. Por que não ele sustentar o seu presente hoje, tudo que está acontecendo na sua vida hoje? Então ele falou do seu passado, olha lá para o seu passado e vai parafraseando. Porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vai do passado para o presente, e o que está acontecendo na sua vida é porque a sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E aí você vai para o futuro, que você deseja que aconteça na sua vida no futuro, porque o que Deus pode dar para o seu futuro aí, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que você precisa que aconteça no seu futuro, joga nas mãos dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só para a gente finalizar, lá em Lamentações 3, 24, 22, 24 diz assim: misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
A sua misericórdia dura para sempre, ela se renova todos os dias da nossa vida. A misericórdia de Deus, a partir do momento que você abre o olho de manhã, você deve agradecer. A partir do momento que você vai dormir, vai fechar o olho, agradeça pelo seu dia, porque a sua misericórdia se renova todos os dias e ela dura para sempre. E eu deixei aqui uma frase que eu vou deixar aí para vocês no final, que o povo de Deus fortalece sua fé reconhecendo o passado, o que Deus fez, ao reconhecer que Ele está fazendo, deposita suas esperanças no que Ele ainda vai fazer. Reconhece no passado o que Ele fez, vê que Ele é o Redentor do seu presente e tenha esperança no futuro, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até mais, pessoal!